Hello guys! Meu nome é Marcela Del Vecchio e eu tô aqui para ajudar você a destravar o seu inglês definitivamente. E hoje eu vou falar para vocês os 5 maiores inimigos da sua fluência em inglês. Então já dá um like nesse vídeo que tá bem legal, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as atualizações do canal, ok? Eu volto depois da vinheta. Muita gente quer entrar pro seleto clubinho dos fluentes em inglês, mas parece que isso é mais fácil para umas pessoas do que para outras. E por que é tão difícil para algumas pessoas serem fluentes em inglês? Baseado na minha experiência, eu separei os 5 maiores inimigos de quem quer ser fluente em inglês. Número 1, estresse. Isso mesmo, estresse. Imagine a seguinte situação. Você está correndo de um leão faminto numa selva e de repente você tem a brilhante ideia de memorizar os gases nobres da tabela periódica. Acho que não vai funcionar, né? Claro que não, porque pessoa estressada não aprende. Numa situação de perigo, nosso corpo libera cortisol, que é um hormônio, né? O hormônio do estresse. E ele faz com que todo o seu corpo comece a reagir para você poder correr desse perigo. Nisso, o seu coração acelera, é bombeado o sangue para os seus músculos para você poder correr. Diante dessa situação, a nossa amígdala cerebral, que é um neurônio enorme que tem dentro do cérebro, ele percebe toda essa comoção e manda mensagem para o cérebro: para tudo que a gente tem que fugir. E é por isso que a pessoa estressada não aprende, porque o cérebro não consegue acessar a memória. Então, se você é daqueles, né, quando vai abrir o seu material, vai ligar o computador para estudar, já fica com raiva, já fica nervoso, você não vai lembrar nada do que você está estudando. Mas teacher, o que eu faço para resolver isso? Relaxa. Fica tranquilo. Não desse jeito que você tá pensando, não. Vou explicar melhor. Antes de começar a estudar, medita, come uma maçã, brinca com o seu cachorro, sei lá, faça qualquer coisa que te distraia, que te deixe num bom humor, num astral bacana para poder estudar. É importante fazer isso porque você precisa liberar dopamina, que é o hormônio do bem-estar, para você estar tranquilo e o seu cérebro não agir como seu inimigo e bloquear a sua memória na hora do estudo. Então, seja paciente com você mesmo, se parabenize diante de uma palavra que você falou corretamente, sinta-se bem por estar estudando. Assim, o seu cérebro vai passar a ser o seu aliado e não seu inimigo. Tá bom. Número 2, pouco input. Lembra de quando você aprendeu a falar a sua língua materna? Provavelmente você não lembra porque você era bem pequenininho. Mas antes de você aprender a falar a sua língua materna, que é o português, você escutou muita coisa antes de começar a pronunciar as suas primeiras palavras. Isso acontece porque a gente precisa de input, de informação que entra no cérebro antes da gente fazer o output, que é o resultado desse acúmulo de informação. Então a informação entra, input, e ela se transforma em linguagem, output. E para você aprender a sua língua materna, isso ocorreu de maneira natural, sem grilo, sem pressão. Você foi ouvindo, foi tendo o estímulo da sua família, das pessoas ao seu redor, e a linguagem surgiu naturalmente. Então, para aprendermos uma nova língua, a gente precisa seguir o mesmo processo. Antes de você falar, querer formar suas frases, você tem que ouvir muito conteúdo. E nesse conteúdo você pode colocar aí cinema, música, podcasts, vídeos, série, livro, história, o que você quiser, desde que seja na língua que você quer aprender. Mas tome cuidado de consumir conteúdo no seu nível. Não adianta querer recitar Shakespeare se você é iniciante. Você tem que encontrar materiais que estejam de acordo com o seu nível. Se for iniciante, nível iniciante. Se você for intermediário, materiais para níveis intermediários, ok? 3. Pouca repetição. Você já frequentou uma academia? No começo, quando você vai fazer aqueles movimentos de bíceps e tal, os movimentos são muito desengonçados. Você não sabe fazer esses movimentos. Mas depois de um tempo frequentando a academia, você fica lá, levanta peso bonitinho, fica se mostrando para todo mundo, não é? Isso acontece porque nossos músculos têm uma espécie de memória. De tanto você repetir um movimento, o músculo registra esse movimento e você começa a executá-lo com mais perfeição. Isso também acontece com os músculos da face. De tanto
tanto você repetir os movimentos para falar a sua língua materna, hoje você fala com perfeição. Então você precisa treinar a sua musculatura da face para fazer os movimentos do inglês. O português e o inglês são muito diferentes. A gente usa músculos diferentes para falar palavras em português e para falar palavras em inglês. Por isso, depois de fazer bastante input, precisa do output para poder fazer o movimento e produzir o som de forma correta. E se você perceber, é assim que a criança aprende a falar. No começo, ela balbucia, as palavras são incompreensíveis, mas de tanto tentar, uma hora ela consegue falar corretamente. Ai, que tudo! Então não esqueça, repita, repita e repita de novo, até você conseguir falar a palavra corretamente. Não tenha medo, é normal que no começo os sons pareçam estranhos, robóticos, esquisitos, mas de tanto praticar, você vai atingir a perfeição. Número 4, tradução obsessiva. Em geral, a gente quer entender o que está ouvindo ou o que está lendo. Não tem problema nenhum, é natural. Mas se você é daqueles que não pode ler uma frase que já para ir consultar o tradutor, você vai ter problemas para aprender a falar inglês. Essa obsessão em querer entender cada palavrinha que você lê vem de um apego que a gente tem à nossa língua materna. A gente se apega aos significados que as palavras têm, a forma com que a gente expressa as ações. Então, no começo, normalmente a gente apresenta uma dificuldade em aceitar que algumas coisas e algumas atitudes podem ser expressas de uma forma diferente. Minha dica para você: desapega. Desapega da tradução, desapega da forma que você sabe expressar as coisas. E lembre-se, você vai entender os textos em inglês numa forma de pirâmide invertida. O que isso quer dizer? Primeiro você entende o geral, a ideia geral sem muitos detalhes. Depois você vai refinando esse entendimento até chegar ao ponto que você entende palavra por palavra. Isso requer tempo e prática. Número 5. Falta de constância. Se você é daqueles que pega o seu materialzinho lá para praticar uma vez por semana e no resto dos dias nem lembra que inglês existe, você vai demorar uma vida inteira para aprender a falar inglês. Para adquirir uma nova língua, é necessário que haja constância, repetição. Você precisa se planejar. Você precisa saber o que você vai estudar, que dia você vai estudar, que horas você vai estudar, organizar a sua rotina em volta disso, separar o seu material e ainda planejar quando você vai rever esse conteúdo. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre isso. Minha sugestão, além de você criar um cronograma de estudo, é você criar um English Time com as pessoas que você conhece, na sua casa, no trabalho, com os amigos. Cria um horário que vocês vão falar só inglês. Chama os amigos para um happy hour numa quinta-feira onde vocês só falam inglês. Separa meia hora do dia para falar só inglês com seus colegas de trabalho. Separa um jantar por semana para falar só inglês com as pessoas em casa. Isso vai ajudar bastante a trazer esses momentos do inglês para sua vida de uma forma que você não se sinta isolado. Assim, você vai aprender a ter uma constância no seu estudo e principalmente no seu contato com o inglês. Se você quiser um pouquinho mais de informação sobre isso, eu escrevi um artigo, tá no meu blog e eu vou deixar o link aqui embaixo, ok? Tenho certeza que se você colocar em prática essas 5 dicas que eu dei pra você, você vai finalmente destravar o seu inglês. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, comenta aqui embaixo que eu vou te responder. Me siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, and see you next time. Bye!